Cara, existe um hype, tá? Então, quando existe um hype, você pode ter certeza de que vários projetos vão surgir falando que tem IA, só porque se não falar que tem IA, não vai chamar a atenção. Tá? Então, o primeiro passo é saber, vai aparecer uma porrada de golpe. Muito, cara, muito. E projetos que antes não tinham nada a ver com IA vão começar a falar que são de IA para poder surfar essa onda. Dito isso, tá? E a gente ser capaz de separar ruído de sinal ou ruído de informação, inteligência artificial tem um potencial gigantesco, tá? Para mim, a grande sacada da inteligência artificial ainda é uma consequência, né, da revolução tecnológica. Qual é a grande sacada da revolução tecnológica que nos trouxe até os tempos de hoje, desde a revolução industrial? Tecnologia automatiza tarefas repetitivas, ok? Essa é a grande sacada. Do mesmo jeito que robôs automatizam linhas de produção de fábricas, tá? A inteligência artificial ela é muito boa para automatizar tarefas de pensamento repetitivo, tá? Tarefas de repetição cognitiva. Então, por exemplo, a gente tem hoje inteligência artificial que edita uma foto. Por quê? Porque precisa o cara pegar o Photoshop e ficar lá traçando um pixel de cada vez para recortar um sujeito? Não precisa, você consegue fazer isso com uma IA. O Chat GPT, ele é um excelente processador de informação. Então você pensa, pô, Chat GPT, me dá 10 lugares para passear em Veneza. Ele vai te dar. Por quê? Porque você poderia, se você quiser, abrir o Google, procurar todos os lugares de Veneza, ler todos os comentários, ver todas as estrelinhas e selecionar os 10 melhores. Mas a inteligência artificial consegue fazer isso, porque isso é uma tarefa o quê? Repetitiva. Abre o site, olha a nota, vê o que, que é. Abre o site, olha a nota, vê o que, que é. Tá? Eu fiz uma experiência muito interessante com o chat GPT, trocando uma ideia com ele sobre cripto, né? Aí eu comecei perguntando assim, cara, o que é Bitcoin? O que é Ethereum? Né? O que é cripto? Pô, aí ele só mandando resposta, assim, não é brilhante, você fala assim, caraca, mas é muito bom. Tipo, é acima da média de um afegão médio, de um ser humano normal que você vai parar na rua, muito acima. Mas não é acima de um cara que entende muito de cripto. Tá? Você vê que é aquela descrição meio pastel, assim, sabe? Tipo, meio, tá bom, para passar tá bom, sabe? Só que eu tentei dificultar, então eu cheguei para ele e falei, cara, tá, então me diz aí a diferença de Bitcoin e Ethereum, que já é uma pergunta mais capciosa. Aí, ali ele começou a me surpreender, porque ele falou assim, olha, Bitcoin é mais meio de pagamento e reserva de valor, e Ethereum, na verdade, parece mais com um computador virtual programável. Eu falei, cara, boa. Pô, eu levei uns 3 meses para chegar a essa conclusão, né? E ele tirou assim no estalo. E aí eu fiz uma pergunta que foi onde eu comecei a entender melhor a natureza desse chat GPT. Eu perguntei para ele, então me diz aí, você acha que Ethereum vai flipar o Bitcoin? Que Ethereum vai superar o Bitcoin? Aí a IA, né, a inteligência artificial, ela falou assim, olha, os dois são muito legais e meio que pode ser que sim, pode ser que não. Eu falei, pô, mas peraí, né? Eu não perguntei isso, eu perguntei o que, que você acha, você não tem uma opinião, né? E eu comecei a me questionar se talvez ele não fosse capaz de formar uma opinião própria. E eu perguntei para a IA, eu falei, vem cá, você é capaz de formar uma opinião própria? Aí ele falou, não, não sou. Né? Eu sou um processador de conhecimento estruturado. Então, o conhecimento que está consolidado, ele estrutura e te ajuda a chegar nesse conhecimento. Mas ele ainda não é uma IA que extrapola o conhecimento para predizer alguma coisa que possa vir a ser no futuro. Então, é por isso que eu digo, é uma excelente ferramenta para aliviar pensamentos repetitivos. Mas se a gente começar a usar esse tipo de ferramenta para criar novos conhecimentos, a gente vai, com certeza e naturalmente, criar novos conhecimentos enviesados, alimentar esse viés de volta na inteligência artificial e a gente tem o risco de perder a nossa capacidade de ter senso crítico. Isso já existe hoje pelo efeito das mídias sociais. Né? Os seres humanos, em geral, eles têm cada vez menos capacidade de estudo em profundidade, menos capacidade de tecer pensamentos críticos e cada vez mais mentalidade de massa. Então você entra numa comunidade, você só vê vídeos dela, o algoritmo vê isso, ele te dá mais daquilo, então quanto mais você consome daquilo, mais ele te dá e você fica preso numa bolha cognitiva. Né? E você perde a capacidade de pensar criticamente.
uma das consequências disso é a polarização política das democracias. A gente nunca viveu um tempo de tanta polarização política, onde as pessoas, sei lá, você rompe a relação familiar, você solta um soco na cara do seu melhor amigo, não importa, porque você está com a mentalidade extremamente polarizada e você é alimentado por uma máquina que se transforma numa máquina de ódio, é muito insano, né? E as IAs, elas têm o potencial, na minha visão, para agravar ainda mais isso. Vai depender de como a gente usa, tá? IA em cripto, a gente tem hoje alguns projetos muito interessantes, como é o caso do Singularity DAO, que usa IA para fazer trade, né? Então você dá o seu Bitcoin na mão do robô e o robô faz o trading por você. Você tem outros caras como o Ocean Protocol, que também está ganhando destaque. Ele quer fazer bases de dados para treinar inteligência artificial, que é uma excelente sacada também, porque IA tem que ser treinada, né? Então, como que você vai treinar? Onde é que está o dado que vai treinar? Você tem que ter uma empresa que coleciona arquivos de dados e vende esses dados para você treinar novas inteligências. Então, bem legal o caso da Ocean Protocol. Tem outros caras como a Fat AI, só que tipo a Fat AI, cara, eu ainda não consegui me entender muito bem com eles, porque você põe um vídeo deles, parece uma propaganda, cara. E quando o projeto faz propaganda de si mesmo, eu perco a fé. O cara começa: This is going revolution of next step of mankind of shrubbles, fribbles in the metaverse. Ah, meu irmão, fala sério, cara. Fala sério. Você não tá nem falando o que você vai fazer, você tá só falando jabá, jabá, jabá. Então a Fat AI, acho que é muito jabá. Eles querem fazer revolucionar o mundo e não explicam direito como. Mas a Singularity DAO é um projeto interessante. Não estou falando para comprar o token, até porque SDAO é um token de governança que está afundando. Não vejo sentido no token SDAO. Na verdade, a Singularity DAO podia existir sem o token. Aquele token não serve para absolutamente nada de nada, tá? Mas por trás da Singularity DAO tem a Singularity Net, com o token AGIX. E esse é interessante, porque a AGIX é uma plataforma para você criar soluções de IA. Então, você cria a solução de IA de nova, como pode ser SDAO, pode ser outra coisa, em cima da SingularityNet, e ela já é também o mercado onde você comercializa aquele serviço. Então, isso é interessante. O token AGIX é um token utilitário dessa rede. Então, pô, já é mais legal, né? Eu ainda acho que esses tokens eles estão na fase de narrativa de hype, então eles vão subir loucamente, todos eles. Em algum momento vai ter um choque de realidade, porque muita coisa vai dar errado e esses tokens vão afundar. Então, assim, ainda acho que é uma coleção de tokens para tratar como trading especulativo e não ainda para ter muita mentalidade de holder de longo prazo até esse mercado se definir melhor.